estamos aqui para mais um Encontro em Geografia. Meu nome é Joyce, nós vamos dar a continuação ao aspecto das questões socioambientais, mas antes, não esqueçam, acessem o link número 1, executem a atividade e enviem, sua presença foi garantida. E aqueles probleminhas ligados ao nosso cotidiano, entre em contato com sua escola para tentar resolver da melhor forma possível e também não esqueçam de estabelecer um contato direto com o seu professor para o aprofundamento e sistematização do que nós vemos aqui no seu dia a dia também. Agora, na continuação das questões socioambientais, nós analisamos anteriormente as questões ligadas à América, dentro da perspectiva da regionalização da América anglo-saxônica e latina, e agora vamos dar um enfoque aos aspectos do continente africano, começando com o norte da África. Dentro dessa perspectiva, novamente aquele mapinha, agora mudamos o nosso foco e vamos olhar um aspecto mais central nessa perspectiva, que nós vamos analisar o contexto do continente africano. Na parte norte, por quê? Porque na perspectiva que nós já estudamos anteriormente, inclusive foi comigo que vocês viram, nós temos também vários tipos de regionalização. Temos a regionalização física, mas vamos utilizar novamente uma regionalização diferenciada que enfoca principalmente os países do norte da África que estão na região acima do Sahel, primordialmente localizados no deserto do Saara que nós fixamos anteriormente. Para fixar esta parte de revisão, vamos executar a atividade. Nesta atividade diz o seguinte: quanto à regionalização africana, podemos considerar correto. Letra A. Uma forma de regionalizar a África usa o deserto do Kalahari como divisor. Letra B. A região do Sahel pode ser usada como base para a divisão regional africana. Letra C. Na regionalização em duas Áfricas, a característica principal usada é o nível de minérios. Marque a alternativa, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Volto já já. Então, na continuação, observem que nós falamos de várias formas de regionalizar, mas a regionalização enfocada aqui neste momento destaca a utilização do Sahel, tenho certeza que vocês marcaram aí. Nessa perspectiva, novamente frisamos a questão do conceito de impacto socioambiental, que são uma das ações primordialmente urbanas que nós estamos vendo nesse momento. Por que urbana? Porque nós temos hoje, literalmente, quase 80% da população concentrada no mundo dentro desse aspecto urbano. Não fiz o resgate do mapinha, mas na aula anterior vimos o mapa mundi e não é diferente da África, nem na Ásia, nem na América. Nós temos concentrações populacionais urbanas crescentes
Em outro momento, inclusive na aula ao vivo, falamos aqui, o 8º ano, que na África nós temos a sistematização possível das megacidades se avolumando no continente africano. Por isso, falar em questão socioambiental no continente africano é muito importante. Usaremos novamente a estrutura daqueles eixos, partindo principalmente de alguns problemas. Se nós identificarmos de maneira geral os problemas do continente africano, vemos que eles são problemas inerentes ao mundo. Então nós temos falta de água potável, que também é no mundo todo, aumento do nível da água do mar nas regiões litorâneas, lixo e seus resíduos, queimadas, a questão do deflorestamento e a desertificação, além de secas. Então, analisando os problemas, não fica diferente dos demais. Novamente, vamos enfocar alguns para que a gente possa exemplificar com mais profundidade esses escolhidos. Dentro dessa perspectiva, o mapinha da concentração populacional, veja que o continente africano na região ao norte, que é o que estamos vendo hoje, existe uma grande concentração litorânea, principalmente aqui na região que hoje é Egito, que é um foco para utilizarmos no próximo item, que é falar sobre as cidades crescendo. Dentro dessa perspectiva, peguei duas já consideradas megacidades, mais de 10 milhões de habitantes, a região de Casablanca, no Marrocos, e Alexandria, no Egito. Saímos um pouco do eixo das mais utilizadas na mídia. Dentro dessa perspectiva, retirei essas fotos para que você analise aí na sua casa a ausência de material verde, onde estão as nossas árvores. Então a gente vê uma característica que é comum nas grandes cidades. A impermeabilização do solo, a retificação, ou a concentração de pessoas, o que gera produção de lixo, trânsito, um aumento gradativo da temperatura com ilhas de calor, uma infinidade de problemas, que não é diferente no continente africano, como também no resto do planeta, onde há necessidade, literalmente, de uma mudança da sistemática de vida que nós temos hoje. Para isso, nós temos a exemplificação de um fato dramático que também se distribui pelo mundo, que muitas vezes ligamos apenas o continente africano, que é a desertificação. Aqui neste mapa nós temos um instrumento, é um mapa de 2020 atualizado, em que nós vemos áreas em processo de desertificação, em laranja, e áreas com tendência a processo de desertificação. E nós percebemos que isso está distribuído pelo planeta. Então, também chegamos à conclusão que ele não é um problema isolado, é um problema ligado literalmente à utilização inadequada ou melhor dizendo, do solo em que nós vivemos. Nessa proporção, alguns itens não devem ser destacados. Primeiro, a desertificação, muitas vezes, ela é provocada por um desmatamento sem controle. É provocada por uma potência de solo não muito fértil e ainda mais agressiva pelo processo de cultivo, que aí destaca a erosão. Também espaço florestal que não é obedecido. E por último, uma ocupação desordenada do ser humano, alterando toda a sistemática local. E isso, logicamente, vai provocar esta situação aqui, que está ao fundo na nossa imagem. Um processo de desertificação que, de acordo com manifestações e estudos recentes, pode ser não neutralizado, mas, digamos assim, estagnado. Então, o processo de desertificação solidificado, ele não pode ser alterado, mas ele pode ser impedido de aumentar. Como? Adotando sistemáticas mais autorreguladoras e mais adequadas ao meio ambiente. Nesta região, nós temos o norte do continente africano, onde uma gigantesca linha verde foi concentrada, já há mais de 50 anos, mais de 17 mil árvores foram cultivadas e hoje elas representam uma linha verde, fazendo com que o deserto tenha a tendência a não se expandir. Se esta atitude for coerente e for duradoura, pode ser que então processos agressivos não sejam isolados, mas sejam, digamos, neutralizados em sua expansão. Assim, para solidificar o que nós falamos aqui, vamos para fazer as alternativas. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso para as alternativas. Na primeira alternativa diz o seguinte: a desertificação é um fenômeno promovido exclusivamente por fatores climáticos. Letra B.
o desmatamento em áreas semiáridas para a realização de atividades agrícolas, contribui para a intensificação da desertificação. E letra C, a desertificação não altera em nada a biodiversidade do lugar afetado. Marquem a alternativa verdadeiro ou falso, voltamos já já. Então vamos lá, pessoal, vamos efetivamente colocar verdadeiro ou falso nas alternativas. Então vamos observar que a desertificação não é exclusivamente climática, ela é um conjunto de fatores que atua dentro do processo, mas principalmente o uso inadequado do solo. Letra B, o desmatamento, sim, é umas situações que intensificam, não é exclusivo, mas intensifica a desertificação. E a última, não é alterar a localidade, a biodiversidade, é falso, altera tudo. Nós temos uma alteração por completo quando tem o processo da desertificação. Nessa situação, agora entramos no processo do lixo. Busquei uma imagem bem agressiva, bem chocante para vocês, que é de uma cidade na região do Egito, próxima ao Cairo. É uma cidade considerada a cidade do lixo no Egito. É impactante e você diz, nossa, quanto lixo tem na cidade. Na verdade, não é lixo da cidade. Eles compram o lixo dos arredores e utilizam principalmente como estruturação para material reciclável. Então, literalmente, eles usam o lixo para promover geração de renda, só que visualmente nos agride. Lógico que nós temos um problema aqui, que é a má distribuição da localização onde está o lixo, a forma como eles armazenam também é um problema, então vem outros problemas associados. Mas é de difícil solução porque hoje é uma cidade que a fonte principal de geração de renda de toda a cidade é o lixo. Olha a extensão da distribuição desses grandes depósitos de lixos a céu aberto. Nessa condição, nós vemos que lá quais são os problemas que mais verificamos? O acúmulo de lixo nos telhados, como vocês viram na imagem. A gente observa também que é uma característica também não só da região africana, mas de muitas cidades pelo mundo. Existe uma fragilidade na coleta do esgoto, também eletricidade e de água corrente. Também nesta cidade não existe uma população muito distribuída, existe uma concentração muito grande em cima dessa geração de renda a partir do lixo. Hoje são quase 20 milhões de pessoas, então é um volume muito grande e, logicamente, dentro dessa classificação tem muito resíduo que fica. Então, é um problema a ser tratado a médio e a longo prazo novamente.
Dentro dessas características, puxamos novamente algumas ideias que a ONU indicou, já faladas anteriormente, e vemos que literalmente precisamos entender o papel do cidadão dentro da reciclagem. Não é diferente no mundo, não tem a diferença de país desenvolvido, emergente ou subdesenvolvido, ou desenvolvido e em desenvolvimento. Nós temos que assimilar que o lixo deve ser tratado de uma maneira sistemática, adequada, com a divisão, para que a gente possa ter um volume adequado dentro da situação que vivemos hoje. Para isso, temos que analisar também a questão do mar Mediterrâneo, afinal de contas estamos falando na África, parte norte, onde não só o continente africano, mas o continente europeu e parte do continente asiático, chegando ali, também fazem despejo de lixo orgânico no mar Mediterrâneo, fazendo com que, infelizmente, esse mar tenha muitas áreas impregnadas de lixo orgânico, tornando visualmente poluído. E isso é muito grave e vem ficando cada vez mais concretizado, porque está se tornando visual. Isso é pior, porque temos aquela noção falsa de que o que não vê, não sente. Mas quando começamos a enxergar milhões de toneladas de resíduos plásticos, aí fica pior ainda, né? Olha a situação aqui, é uma imagem retirada de uma área do Marrocos, em que você tem lixo plástico sendo acumulado às margens do mar Mediterrâneo. Uma situação muito triste. Dentro dessa perspectiva, vamos analisar mais um exercício. O plástico é um dos materiais mais utilizados na sociedade. Consequentemente, é um dos maiores poluentes do meio ambiente, fazendo-se necessárias medidas urgentes do controle do seu uso. São iniciativas que ajudam a diminuir a poluição ambiental provocada pelo uso do plástico. Temos só 3 alternativas, mas eu quero que vocês pensem a respeito e marquem alternativas, pode ser mais de uma, que são corretas. Devemos aumentar a queima do lixo plástico? Devemos reduzir o consumo de embalagens plásticas? Devemos desenvolver plásticos biodegradáveis? Leiam essas 3 alternativas, vejam um enunciado, marquem as alternativas corretas, voltamos já já. Então, vamos lá, pessoal, marcar as alternativas corretas, número 2 e número 3. Logicamente que aumenta do queima não vai fazer benefício nenhum. Logicamente, os 2 outros itens, sim, farão muito a diferença. Outra situação, logicamente, é a escassez da água. Quando falamos em norte da África, isso é inerente, porque pensamos, não, é o deserto do Saara. E temos também a situação visual de ver o chamado do estresse hídrico, onde percebemos um volume grande de área e a aparente ausência de água.
Só que quando vemos essa perspectiva aliada à mudança climática, parece que o problema ficou gigantesco. Só que, dentro da situação atual, sabemos, existem estudos, que existe um potencial de águas subterrâneas, isso também acontece em outras regiões do mundo, na área desértica, por causa da permeabilidade do solo. Olhem o norte da África dentro da perspectiva deste mapinha, onde nós temos a legenda de uma concentração de recursos hídricos subterrâneos. Então existe grande quantidade de água. O que existe é a necessidade de um melhor aproveitamento, uma adequação dessa utilização para que resolva o problema, mas não gere mais problemas ambientais. Porque lembrem, são águas subterrâneas. Desta forma, nós temos que analisar um contexto geral. Para isso, quero que vocês resolvam o seguinte exercício. A água é um elemento fundamental para a importância da vida das espécies na natureza. Quais as principais contribuições para a água da água para o ser humano? Pense um pouquinho aí e a gente volta já já para finalizar. Então, dentro da perspectiva que temos que pensar na utilização da água como um recurso necessário, extremamente necessário à vida de forma geral em nosso planeta, nós temos vários itens a serem pensados. Temos que pensar sobre a contribuição para o resgate e a regulação do nosso organismo, a eliminação de elementos tóxicos ao nosso metabolismo, a água também faz, além de participar em reações químicas diferentes dentro do nosso organismo. Então, falando desse processo dentro do nosso próprio corpo, a gente já ressalta a importância da água, sem falar no equilíbrio do planeta. Então, ela é importante para a vida do ser humano, é importante para o planeta. Por isso, a necessidade de uma análise sistemática da utilização da água, uma melhor utilização, uma relação de importância muito grande a qual devemos dar para a água, que não é porque estamos falando de um continente ou outro, e sim da nossa casa primordial, que é o planeta Terra. Dentro dessa perspectiva, finalizamos o conteúdo e vimos hoje. Fizemos uma retomadinha sobre regionalização, novamente conceituamos impactos socioambientais e frisamos aqueles eixos de impactos relacionados a recursos hídricos, atmosfera e lixo. Para no próximo encontro vocês aprofundarem outros elementos de outras regiões africanas. Até um próximo encontro, até mais!